O milionário fica chocado ao abrir o galpão onde a menina pobre chorava sozinha. Era um dia nublado na pequena cidade de São Vicente. As nuvens pesadas pareciam refletir as tensões acumuladas nas ruas, onde a desigualdade era uma sombra constante. Lucas, um bilionário arrogante, olhava do seu palácio para o galpão antigo de sua propriedade. Sempre fora um lugar esquecido, coberto por uma camada de poeira e teias de aranha, como se o próprio edifício tivesse desistido de existir. Mas algo nele chamava a atenção daquele dia. Ele se aproximou, a curiosidade levando-o a abrir a porta rangente. O que encontrou lá dentro o deixou sem fôlego. Entre caixas empoeiradas e móveis quebrados estava uma menina. Seus pés estavam descalços e lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo. O cenário à sua volta era um contraste brutal. A miséria de Sofia, uma jovem de olhar triste, se chocava diretamente com a opulência que Lucas conhecia tão bem. Sofia estava tão imersa em sua dor que nem percebeu. A imagem dela, tão vulnerável, provocou um nó na garganta de Lucas. Ele hesitou, os instintos mais primários lutando dentro de si. Desprezo ou compaixão? O que os outros diriam se vissem? Ele sempre foi ensinado a ignorar os menos favorecidos, a vê-los como algo distante e desprezível. Mas ali estava ela, uma alma perdida, chorando entre caixas de um passado que não era seu. Ei, ele disse, quebrando o silêncio. A voz dele ecoou e Sofia levantou a cabeça. Seus olhos, enormes e cheios de confusão, encontraram os dele. O que você faz aqui? Ela hesitou, a voz trêmula. Eu estou apenas procurando. Perdida entre coisas antigas. As palavras dela eram como um eco de dor, e Lucas sentiu algo diferente, algo que nunca havia sentido antes, uma conexão. Enquanto se olhavam, um estalo de lembranças surgiu na mente de Lucas. Ele se lembrou de sua infância, das brigas na escola e do rival que sempre o intimidou. Era justo em momentos como esse que ele se via diante do retorno desse mesmo rival. Mas agora ele era um bilionário e a vida de todos os outros era apenas uma distância a ser ignorada. Mas e se tudo isso tivesse mudado? E se aquele passado sombrio que ele pensava estar enterrado voltasse para atormentar sua nova vida? Então, como uma sombra, apareceu Ricardo, seu antigo rival, um homem que sempre o havia desprezado e que agora parecia ter terminado a desestabilizá-lo. As ameaças que ele trouxe com ele faziam o clima pesado de tensão se intensificar ainda mais. O que Lucas estava disposto a sacrificar para proteger sua nova descoberta, Sofia, a figura solene de Sofia, Bess. E enquanto novos segredos sobre o passado dela começavam a emergir, Lucas sentiu a pressão da escolha que estava por vir. O que ele iria fazer? O que ele realmente queria para si mesmo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas olhava para Sofia, um turbilhão de emoções passando por seu peito. Ele sentia pena, uma emoção desconhecida que o deixava inquieto. Mas antes que pudesse perguntar mais, um barulho alto ecoou atrás deles. Ele se virou rapidamente e sua expressão se fechou. Era Ricardo,
seu antigo rival. Ricardo estava lá, cercado por homens de aparência ameaçadora. Seu olhar era triunfante, como se houvesse ganho uma aposta que todos achavam impossível. Olha quem encontramos aqui, o bilionário de coração mole. Ele zombou, seu riso ecoando pelo galpão sombrio. Sofia se encolheu, escondendo seu rosto nas mãos. A tensão no ar era palpável. Lucas se colocou à frente de Sofia, uma necessidade de protegê-la, pulsando dentro dele. O que você quer, Ricardo? Sua voz era firme, mas nervosa. Ricardo deu um passo à frente, seu sorriso se ampliando. Só queria ver como você lida com a miséria. Parece que a filantropia não é suficiente para você, hein? Ele olhou para Sofia com desdém, como se a presença dela fosse um fardo para Lucas. Mas então, antes que Lucas pudesse responder, Ricardo mostrou algo. Era um pedaço de papel, amassado e sujo. Você não sabia, sabia? Esta aqui é a verdadeira razão pela qual seus pais morreram. O que você está vendo? Esse patrimônio todo, ele foi construído sobre mentiras. Lucas se sentiu gelar. Aquela frase batia em seu peito como um soco. Do que você está falando? Ele perguntou, embora o medo já começasse a se infiltrar em sua voz. Ricardo então lançou a bomba. A verdade é que a sua família era responsável pela morte de inocentes no passado. E agora, você é o herdeiro desse legado. Essa menina é mais do que parece. Muito mais. Ele olhou para Sofia, uma expressão de vitória nos olhos. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob os pés de Lucas. Algo dentro dele desabava. As palavras de Ricardo ressoavam como um eco mortal. Sofia, aquela garota que ele via como uma alma perdida, poderia ser parte de um passado que ele nunca queria enfrentar. Você está mentindo! Lucas gritou, mas a desconfiança começava a tomar conta dele. O olhar de Sophie, que antes era apenas tristeza, agora estava carregado de dor e mistério. Os olhos dela capturavam a conversa entre eles, uma mistura de medo e compreensão. Nesse momento, algo mudou. Uma verdade terrível parecia se revelar. Uma conexão que ele sentia com Sofia agora carregava um peso insuportável. E à medida que as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, um laço que deveria ser entre dois desconhecidos se tornava um fardo inescapável. Você não pode ignorar o que está diante de você, Lucas. Ricardo desafiou, sua voz cortante. A sua história e a dela estão entrelaçadas de uma forma que você nunca imaginou. O que mais ele não sabia? Como aquela menina, tão vulnerável, fazia parte de um enredo tão sombrio que poderia destruí-lo. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Tudo aquilo mudava a dinâmica do que ele acreditava ser verdade. Ele olhou para Sofia, e os olhos dela brilharam com uma determinação silenciosa. Eu não sou sua inimiga, Lucas, ela murmurou. Mas a incerteza em sua voz disfarçava um segredo profundo. E enquanto a tempestade lá fora ganhava força, Lucas sabia que estava em um ponto sem volta. O que mais teria que perder? O que era verdade e o que era mentira? A única certeza que tinha era que nada seria como antes, e o caminho à frente estava mais obscuro do que jamais poderia imaginar. Lucas olhava para Sofia, um turbilhão de emoções passando por seu peito. As palavras de Ricardo ecoavam, provocando um nó na garganta. Você não pode ignorar o que está diante de você, Lucas. Ele quase podia sentir o peso da história deles, como se a sala tivesse encolhido ao redor dele, tornando tudo ainda mais opressivo. Eu não sou sua inimiga, Lucas. As palavras dela estavam ensopadas de incerteza. Mas havia algo a mais, um brilho em seu olhar que parecia indicar que ela sabia mais do que deixava transparecer. Ele estava prestes a perguntar o que ela queria dizer, quando algo quebrou o silêncio.
um estrondo vindo de fora do galpão. Uma explosão? O som reverberou, assustando a todos no recinto. As paredes tremiam e algumas caixas caíram ao chão, fazendo mais poeira subir no ar. Lucas não teve tempo para pensar. Um impulso o moveu a proteger Sofia ainda mais. Ele a puxou para perto de si, cobrindo-a com o próprio corpo. Ricardo sorriu, como se estivesse aguardando por aquilo. Acho que o passado finalmente chegou para você, Lucas. Sua expressão era de triunfo, uma verdadeira satisfação com a confusão que criava. Lucas olhou em volta, tentando entender o que estava acontecendo. Então, a porta do galpão se abriu com um estrondo, e uma figura inconfundível entrou. Era a mãe de Lucas, Clara, com o rosto pálido e os olhos... A mulher estava ofegante e parecia ter corrido de longe, como se estivesse fugindo de algo terrível. Lucas, você precisa sair daqui agora! A urgência na voz dela fazia o coração dele disparar. Mãe! Lucas mal pôde acreditar no que via. A imagem dela era um misto de familiar e estranha, principalmente naquele contexto. Ele olhou para Sofia que parecia tão confusa quanto ele. O que está acontecendo? Ricardo, ele veio até mim. Ele sabe de tudo, Clara falou, com lágrimas nos olhos. A verdade que tanto tentamos esconder está a caminho de ser revelada. O que você fez na infância? As pessoas que machucou. Ele está usando isso contra você. Sofia olhou para Lucas, uma expressão nova em seu rosto. Você? O que você fez? A acusação na voz dela fez Lucas se sentir encolher por dentro. Ele queria apenas proteger Sofia. Mas agora, ele era o alvo de um novo ataque. O peso do passado o esmagava com uma força dolorosa. Ele sentia como se a terra sob seus pés estivesse desmoronando, revelando sombras que ele pensava estar enterradas para sempre. Você não sabe, não é? Ricardo estava se divertindo. O mundo é um grande palco, Lucas. E seu passado está prestes a ser a sua queda. E ali, em meio ao caos, Clara fez algo que Lucas nunca imaginou. Você não é o único que tem segredos, meu filho. E nem todos eles são seus. Todos pararam em choque. As palavras de Clara, como uma bomba relógio, sacudiram a sala e as estruturas de confiança. Você nunca soube, mas suas raízes têm muito mais a ver com a dor que você vê aqui do que poderia imaginar. No que você está falando? Lucas sentiu o chão desmoronar debaixo dele. Ele olhou para Sofia e depois para Ricardo, que tinha um sorriso triunfante nos lábios. Clara continuou. A verdade é que eu fiz coisas que podem mudar tudo. Você, Lucas, não é apenas herdeiro do nosso legado. Você é parte da história da miséria. E isso inclui Sofia. A história dela? Lucas mal conseguia falar. Estava tudo girando. Sofia olhava para ele, e a confusão em seus olhos se transformava em uma nova emoção. Raiva, talvez. Poderia ser. Eu sempre pensei que estava tentando te proteger. Clara acrescentou, sua voz tremendo. Mas você precisa saber a verdade antes que tudo isso acabe. Precisamos correr. E com aquilo, a realidade de Lucas se despedaçou. Cada pedaço de sua vida parecia se entrelaçar com os mistérios de Sofia. O que ele realmente sabia sobre ela. E o que tinha feito no passado, que agora parecia ameaçar tudo. Lucas, perturbado, olhou para Sofia, que estava mais próxima de um mistério do que ele jamais poderia ter imaginado. Precisamos sair, antes que seja tarde demais. E assim, em meio aos ecos da verdade, a tempestade que se formava lá fora não era nada comparada ao tormento que agora se desenrolava dentro deles. Lucas estava paralisado, e o tempo parecia esticar em sua mente.
A revelação de sua mãe, Clara, balançava-o como uma tempestade colossal. Precisamos sair, antes que seja tarde demais. Ele disse essas palavras quase como um sussurro, mas cada letra carregava um peso tão grande que parecia ecoar na parede do galpão. Sofia estava ainda mais confusa, seus olhos se movendo entre Lucas e Clara, uma tempestade de emoções refletida em seu olhar. O que você está dizendo, Lucas? Eu não. Ela hesitou. O medo dela era palpável, como uma sombra que se aprofundava nas frestas escuras do galpão. Não há tempo para explicações, Sofia, Lucas exclamou, sentindo que a atmosfera carregava não só tensão, mas um sense de urgência mortal. Ricardo estava lá, com seu sorriso malicioso, como um vulto ameaçador que não iria embora. A sensação de estar cercado intensificava. Mais um estrondo ecoou, quase fazendo o chão tremer. Lucas olhou pela porta, e a cena lá fora era apocalíptica. Chuva começou a cair em torrentes, como as lágrimas que haviam escoado do rosto de Sofia. E mesmo em meio ao caos, as palavras de sua mãe reverberavam em sua mente. Clara, o que você quer dizer com minhas raízes? A voz de Lucas se partiu entre a urgência e uma crescente inquietação. O olhar dela era intenso, como se estivesse enxergando através dele. Você precisa saber agora, Lucas, o que eu fiz. As escolhas que tomei não foram só para te proteger. A respiração dela era pesada. A cada palavra parecia que um pesado fardo se desprendia. E num movimento súbito, ela se adiantou. O que você não sabe é que Sofia é nossa filha. As palavras caíram como um raio cortando através da escuridão. Lucas sentiu o chão dar lugar aos seus pés. Ele olhou para Sofia, que agora estava com os olhos arregalados. Uma mistura de choque e confusão. Não podia ser verdade. Não poderia. Isso é uma mentira! Lucas gritou, sua voz quebrando, sua percepção do mundo se desintegrando. Você nunca me disse isso. Havia um tom de desespero e raiva em cada sílaba. Clara parecia prestes a se defender, mas as palavras não saíam, presa entre a culpa e o amor. Olhou para Lucas, a dor em seu rosto fazendo seu coração acelerar. Eu não sabia, eu não sou. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas havia uma nova emoção em seu olhar, uma determinação que queimava como uma chama. Então, eu sou uma parte de você, de um passado que você nunca quis aceitar. Ricardo estava lá, observando o tormento com um sorriso cínico. Acho que o bilionário tem muito mais a perder do que pensava, não é? Ele estava se divertindo com a tragédia, nutrindo a confusão, que se instalava como uma erva daninha. Cala a boca! Lucas gritou para Ricardo, mas seu foco estava em Sofia. A realidade do que Clara havia dito parecia girar em sua mente, como uma tempestade de emoções que não poderia controlar. Se ela era sua filha, o que isso significava? Que legado ele realmente carregava? Clara então puxou um colar antigo do pescoço, um pingente que Lucas nunca viu usar antes. Ela se adiantou e o entregou a Sofia, a mão dela tremendo. Isso pertence a você. É um símbolo da sua herança, mas também um aviso. Aviso? Sofia perguntou, os olhos ainda marejados. Então um brilho estranho apareceu no olhar de Clara, algo que Lucas nunca tinha visto antes. Era medo e força ao mesmo tempo. Você precisa escolher o lado certo, Sofia. De quem você realmente é. Clara disse, sua voz baixa, quase um sussurro. O que estamos lidando aqui é muito maior do que nós três. E eles estão chegando. A menção de eles fez arrepiar o corpo de Lucas. Ele olhou mais uma vez para Sofia.
As palavras ecoavam em sua mente, preenchendo o ar de tensão. Ela agora não era apenas uma garota perdida, mas parte de uma história que poderia alterar tudo a seu redor. E então, entre a chuva torrencial e a tempestade que se aproximava, um eco de passos ressoou fora do galpão. Lucas virou-se para a porta, a respiração presa. Os olhos de Clara se arregalaram e Sofia ficou paralisada ao seu lado. Precisamos ir agora, Clara gritou. Mas a realidade era que eles estavam encurralados. E ele sabia que nada seria como antes. Os segredos, a dor, tudo isso agora se desenrolava diante deles, sugerindo um destino muito mais sombrio do que um simples conflito familiar. Mas a maior pergunta pairava no ar. Quem estava chegando e o que mais eles não sabiam? Lucas estava paralisado e o tempo parecia esticar em sua mente. As revelações da mãe, Clara, balançavam-no como uma tempestade colossal, mas cada letra carregava um peso gigante que parecia ecoar nas paredes do galpão. A expressão de Sofia era de confusão e medo. O que você está dizendo, Lucas? Eu não... Ela hesitava, os olhos brilhando de lágrimas. O pânico dela se misturava com a sensação de emergência no ar. Não há tempo para explicações, Sofia, Lucas exclamou, a urgência enredando sua voz. Egado estava ali, com seu sorriso malicioso, como um vulto ameaçador que se recusava a desaparecer. Mais um estrondo ecoou, quase fazendo a estrutura do galpão tremer. Ele olhou pela porta, e o cenário lá fora era apocalíptico. A chuva caía torrencialmente, como se a natureza estivesse reagindo ao caos que se desenrolava. Uma profunda preocupação dominava seus pensamentos. O que Clara realmente sabia? Clara, então, puxou um colar antigo do pescoço, um pingente que Lucas só havia visto em velhas fotografias. Com uma mão trêmula, entregou-o a Sofia. Isto pertence a você. É um símbolo da sua herança, mas também um aviso. Sofia olhou para o colar, confusa. Aviso, o brilho do metal refletia a luz fraca que entrava pela porta, dando um aspecto quase místico à cena. Os olhos de Clara eram intensos, como se cada palavra estivesse pesada de uma verdade devastadora. Você precisa saber de quem você realmente é e do que isso representa. Clara, o que está acontecendo? Lucas perguntou, a ansiedade fazendo sua voz tremer. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor estourou do lado de fora. O som era como uma explosão, seguido por um grito agudo que cortou o ar gelado da noite. Eles estão aqui! Clara gritou, os olhos arregalados. Lucas virou-se para a porta novamente e viu sombras gigantescas se aproximando. Uma mistura de almas vindas do passado, talvez, ou criaturas que cercavam a família, decididas a cobrar o que deviam. Ricardo estava lá, observando com um sorriso cínico no rosto. Bem-vindos ao seu passado, Lucas. Você realmente achou que poderia escapar da verdade? Ele pareceu se divertir com o terror que havia semeado. Então, sem aviso, uma figura de capuz surgiu na porta, interrompendo tudo. O manto cobria seu rosto, mas músculos definidos e uma postura firme sugeriam grande poder. Vocês não deveriam estar aqui, disse a figura em voz baixa, mas cheia de autoridade. Lucas sentiu um frio na espinha. O ar parecia pesado e as sombras se moviam como se estivessem vivas. Quem é você? Ele perguntou, um nó na garganta. A figura deu um passo à frente,
e Clara protestou. Não, você não pode estar aqui. Eu não posso permitir. O desespero na voz dela fez Lucas dar um passo para trás. A conexão entre as duas figuras era palpável, como se houvesse um feixe invisível ligando-as. Você não pode fugir do que você é, Clara. E Lucas, a verdade finalmente vem à tona. A figura tirou o capuz e, para o horror de Lucas, ele reconheceu o rosto. Você? Ele gaguejou, açoitado pela visão. Era alguém de seu passado, alguém que ele pensava ter deixado para trás. A pessoa que ele sempre tentou esquecer, agora ali, diante dele, trazendo consigo a tempestade de lembranças. Sim, sou eu. A voz era baixa e firme. E você vai entender tudo, especialmente sobre Sofia. As palavras formavam um labirinto em sua mente, e o choque bateu como uma onda. Sofia olhou para Lucas, a expressão dela agora misturando incerteza e pavor. O que está acontecendo? A angústia dela o atingiu como um soco no estômago. Nesse instante, o chão pareceu se abrir, arrastando todos para um abismo de segredos e mentiras. O passado que Lucas queria esconder não era só o dele, mas de todos ao seu redor. Ele sentiu que, mais do que nunca, a verdade estava prestes a esmagá-los. O que mais eles não sabiam? As peças se moviam, e ele estava no centro de um tabuleiro pouco amistoso. E agora, mais do que nunca, ele percebia que cada escolha poderia levar a consequências devastadoras. O que mais estava destinado a ser revelado? Lucas estava paralisado e o tempo parecia esticar em sua mente. As revelações da mãe, Clara, balançavam-no como uma tempestade colossal. Precisamos sair antes que seja tarde demais. Ele disse essas palavras quase como um sussurro, mas cada letra carregava um peso gigante que parecia ecoar nas paredes do galpão. A expressão de Sofia era de confusão e medo. O que você está dizendo, Lucas? Eu não. Ela hesitava, os olhos brilhando de lágrimas. O pânico dela se misturava com a sensação de emergência no ar. Não há tempo para explicações, Sofia. Lucas exclamou, a urgência enredando sua voz. Ricardo estava ali, com seu sorriso malicioso, como um vulto ameaçador que se recusava a desaparecer. Mais um estrondo ecoou, quase fazendo a estrutura do galpão tremer. Ele olhou pela porta e o cenário lá fora era apocalíptico. A chuva caía torrencialmente, como se a natureza estivesse reagindo ao caos que se desenrolava. Uma profunda preocupação dominava seus pensamentos. O que Clara realmente sabia? Clara então puxou um colar antigo do pescoço, um pingente que Lucas só havia visto em velhas fotografias. Com uma mão trêmula, entregou-o a Sofia. Isto pertence a você. É um símbolo da sua herança, mas também um aviso. Sofia olhou para o colar, confusa. Aviso! O brilho do metal refletia a luz fraca que entrava pela porta, dando um aspecto quase místico à cena. Os olhos de Clara eram intensos, como se cada palavra estivesse carregada de uma verdade devastadora. Você precisa saber de quem você realmente é e do que isso representa. Clara, o que está acontecendo? Lucas perguntou, a ansiedade fazendo sua voz tremer. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor estourou do lado de fora. O som era como uma explosão, seguido por um grito agudo que cortou o ar gelado da noite. Eles estão aqui! Clara gritou, os olhos arregalados. Lucas virou-se para a porta novamente e viu sombras gigantescas se aproximando. Uma mistura de almas vindas do passado, talvez, ou criaturas que cercavam a família, decididas a cobrar o que deviam. Ricardo estava lá, observando com um sorriso cínico no rosto. Bem-vindos ao seu passado, Lucas. Você realmente achou que poderia escapar da verdade? Ele parecia se divertir com o terror que havia semeado. Então, sem aviso, uma figura de capuz surgiu na porta
interrompendo tudo. Um manto cobria seu rosto, mas músculos definidos e uma postura firme sugeriam grande poder. Vocês não deveriam estar aqui, disse a figura em voz baixa, mas cheia de autoridade. Lucas sentiu um frio na espinha. O ar parecia pesado e as sombras se moviam, como se estivessem vivas. Quem é você? Ele perguntou, um nó na garganta. A figura deu um passo à frente e Clara protestou. Não, você não pode estar aqui. A pessoa que ele sempre tentou esquecer, agora ali, diante dele. E você vai entender tudo, especialmente sobre Sofia. As palavras formavam um labirinto em sua mente e o choque bateu como uma onda. Sofia olhou para Lucas, a expressão dela agora misturando incerteza e pavor. O que está acontecendo? A angústia dela o atingiu como um soco no estômago. Você não entende, Lucas. A figura falou com uma seriedade doentia. Seja quem for, você está preso em um ciclo de dor que irá reivindicá-lo. O legado de sua família não é apenas de riqueza, mas de tragédias. Você e Sofia, vocês são mais conectados do que imaginam. Ela precisa saber. Me diga então, Lucas exigiu, a raiva e o medo se mesclando em suas veias. O que você quer dizer? O silêncio caiu, pesado, enquanto a figura levantava a mão, revelando um objeto brilhante, um artefato com símbolos que Lucas não reconhecia. Eu sou a ponte entre o seu passado e seu futuro. A verdade que você busca é que Sofia não é apenas sua filha, mas também a chave para quebrar a maldição que ronda sua família. Sofia, pálida, pareceu entrar em colapso. O que é isso? Eu sou o que para você? Suas palavras estavam carregadas de dor e confusão. As palavras da figura ressoaram, mudando tudo. Você é a única que pode salvar o legado. Se não agir, todos serão cobrados e as sombras do passado irão se aninhar em vocês. Com isso, um tremor percorreu o galpão, as paredes parecendo vibrar com a intensidade da revelação. Clara olhou para Lucas agora em desespero. Temos que ir, o tempo está se esgotando. A voz dela estava repleta de urgência, quase desesperada. E enquanto o mundo, ao redor deles, começava a desmoronar, Lucas se viu em um conflito interno e devastador. Ele não poderia salvar todos, mas podia escolher. Agora, a questão não era apenas quem ele era, mas o que Sofia representava para o futuro. Uma nova sombra surgiu, um eco do que poderia ser, e ele estava no centro dessa tempestade, sem saber se conseguiria sair vivo. Lucas estava paralisado, e a figura com o capuz diante dele parecia uma tempestade viva. O que era aquele símbolo? O que ele realmente sabia sobre a sua herança? O olhar de Sofia estava cheio de desespero, e Clara tremia, sua mão ainda segurando o colar que Lucas nunca soube que existia. A atmosfera estava carregada de segredos, e cada respiração pesava. Precisamos ir. Já! Clara gritou novamente, desesperada, olhando para o grupo que se aproximava. Mas as palavras dela se perderam na confusão. Lucas virou-se para a porta, e o barulho de passos pesados ecoava. Era como se o universo estivesse prestes a desabar sobre eles. Você não sabe o que está fazendo. A figura do capuz ergueu a voz, como se tentasse impedir a fúria que se aproximava. Mas agora nenhum deles tinha escolha. Uma ferocidade de instinto tomou Lucas. Ele não podia deixar Sofia, não podia deixá-la à mercê do passado, de seus próprios fantasmas. De repente, o som de gritos e alaridos cortou o ar. Lucas, Sofia, a voz ecoava, e o coração dele pulou. Era Ricardo como os homens que ele havia trazido.
Aqueles rostos estavam marcados pela determinação e um toque de violência. A sala estava se transformando em um campo de batalha. Você não vai escapar, Lucas. Ricardo cerrou os punhos e havia uma raiva neles que ameaçava explodir. Desgraçado! Lucas gritou de volta, tomando coragem. Ele se virou para sua mãe. Mãe, o que você está escondendo? O que mais você não me contou? Cada palavra soava como um golpe, uma espada de duas faces, cortando tudo o que ele pensara que sabia sobre sua própria vida. A figura de capuz, que antes parecia uma sombra protetora, agora tinha uma expressão de desgosto. Você nunca deveria ter descoberto. Era um aviso, mas não era claro se era para Lucas ou para Clara. E então tudo aconteceu rápido demais. O som de uma explosão estourou. A estrutura do galpão estremeceu. E uma nuvem de poeira subiu, envolvendo-os em um manto de caos. Os gritos se multiplicaram. E as sombras se tornaram mais intensas. Quando a poeira assentou, Lucas olhou em volta. O galpão estava em ruínas. Mas Clara estava caída no chão. O colar que ela havia entregue a Sofia agora estava nas mãos da figura. Correu até sua mãe. Mãe, não! Ele se agachou. Mas algo estava muito errado. O rosto dela era pálido e nos olhos dela havia um vácuo. Ele a balançou levemente. Mãe. Lucas, cuidado, a verdade. Eles estão vindo. As palavras dela se perdiam como sussurros e a dor estourou em seu peito. Ele olhou para cima, apenas para ver Ricardo rindo, como se tivesse finalmente conseguido o que queria. Você nunca deveria ter voltado, Lucas. Agora você vai pagar. A voz dele era de pura satisfação, e a raiva subiu em Lucas como um lava. Ele se virou para Ricardo. Você não sabe com quem está lidando. No calor da emoção, uma nova verdade despontou. O antigo rival já não estava alheio aos segredos. Mas era Paulo, o verdadeiro pai de Lucas, que havia sido da família de Clara. O que ele havia descoberto era mais profundo que simples rivalidade. A acusação o atingiu como uma ruína. Ele piscou, confuso. Você, o que está dizendo? Sim, Lucas, eu sempre soube, e agora espero padecer com você. As palavras de Ricardo causaram um impacto devastador. Você é meu meio-irmão? A confusão e a raiva se entrelaçaram. O chão parecia girar sob seus pés, seus relacionamentos se desvanecendo como um sonho. O que isso significava para Sofia? Isso mesmo. Agora que a verdade está aqui, você e Sofia não têm escapatória. Um sorriso maligno dançava nos lábios de Ricardo e Lucas se sentiu desmoronar, não apenas por dentro, mas fisicamente. E no caos, com a poeira ainda pairando no ar, as sombras começaram a se mover novamente. A última coisa que ele viu foi Clara se apagando, os olhos perdendo vida, enquanto o colar brilhou intensamente em Sofia. Precisamos sair agora. O passado, presente e futuro estavam entrelaçados de forma que eles nunca poderiam imaginar. Lucas não sabia o que seria deles, mas o peso da verdade esmagava suas opções. A única certeza era que o jogo estava apenas começando, e ele precisava descobrir os limites de sua própria sobrevivência. Lucas estava paralisado, olhando para Clara no chão. A intensidade do desespero o atingiu como um soco. A poeira ainda flutuava no ar, e o calor da revelação de Ricardo queimava em sua mente. O mundo em volta dele parecia girar, e ele não conseguiu respirar. Precisamos sair. Agora! Ele gritou, mas a voz soou distante.
Sophie estava ao lado, pálida, seus olhos brilhando com medo e confusão. Lucas a puxou para mais perto, sentindo que o tempo estava escorrendo entre seus dedos. O rugido da tempestade lá fora sobrepunha-se ao caos. Por favor, vamos! Ricardo começou a rir de maneira grotesca. Você realmente pensa que pode escapar? A verdade é mais do que você pode carregar. As palavras dele ecoavam, mas Lucas sabia que não podia dar ouvidos. Ele olhou para a figura com o capuz, que agora parecia mais uma presença opressora do que antes. Quem é você realmente? A pergunta saiu como um grito, mas ainda havia um fio de esperança em sua voz. O que você sabe sobre nós? A figura avançou, mas antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Era Clara. Lucas, olhe! A voz dela estava fraca e a pressão no peito dele aumentou. Então ele viu. O colar que Sofia segurava começou a brilhar intensamente. Era um brilho dourado que iluminou o galpão em um tom surreal. Sofia ficou paralisada, os olhos fixos no objeto, que agora pulsava em suas mãos. O que está acontecendo? Ela sussurrou. E então, com um flash, o colar explodiu em uma luz ofuscante, como se um sol estivesse brotando daquele pequeno artefato. Lucas levantou as mãos para se proteger, mas a luz foi tão intensa que parecia atravessar sua pele. Ele sentiu uma onda de calor e tudo ao seu redor desapareceu. A luz finalmente diminuiu. Lucas se viu em um lugar diferente. Não mais no galpão, mas em uma sala ampla, cercada por paredes de pedra. No centro, um altar estava coberto de velas acesas, com símbolos que ele não reconhecia. Bem-vindo ao seu passado, Lucas. A figura do capuz estava ali, agora desnudada da sombra, revelando um rosto que Lucas jamais poderia imaginar. Era seu pai, Paulo, com os olhos fixos e intensos, mas ao mesmo tempo carregados de dor. Você não está aqui por acaso. Não, como isso é possível? Ele estava em choque, a mente borbulhando com o que estava testemunhando. Essa era a verdade que ele nunca conheceu. O lugar pulsava com uma energia quase palpável. Clara, agora de pé ao seu lado, olhava com um misto de temor e delírio. Eu sou parte da história que você ignorou. Paulo continuou. A conexão com Sofia é antiga. E esse colar, ele é o elo que pode mudar tudo. Ela é a chave. O que isso significava? O que tinha sido prometido? Lucas olhou para Sofia e ela tinha uma expressão de entendimento. Isso me diz que somos ligados de alguma forma. As lágrimas na face dela refletiam a confirmação do que estava sendo revelado. O que você está dizendo? Lucas gritou, a voz cortada pela angústia. Isso não pode ser verdade. Mas a verdade agora estava diante dele. Paulo olhou fixamente para o filho. Apenas aqueles que verdadeiramente aceitam a dor da família podem trazer à tona o que está enterrado. E você precisa entender que o que aconteceu naquele galpão não são meros feitos do passado, mas um ciclo que deve ser quebrado. E mais uma vez a luz do colar brilhou, mas agora não era um brilho normal. Era uma luz que pulsava com a dor do que haviam vivido. E as sombras ao redor começaram a se mover. Os rostos de pessoas do passado começaram a emergir, formando um eco de memórias que jamais deveriam ser esquecidas. Isso não é possível. Murmurações inundavam a sala agora carregada de histórias. Lucas recuou, cada novo rosto um lembrete do que havia sido. Precisamos ir. O que eles querem de nós? Sofia, olhe, Clara gritou.
apontando para o altar. As velas começaram a se apagar uma a uma, como se algo iminente estivesse prestes a acontecer. Uma presença sinistra pareceu invadir o ambiente, e Lucas podia sentir que a verdade que estavam tentando evitar estava prestes a se revelar. E então, uma explosão de luz e sombras irrompeu, e Lucas se viu sendo puxado para o centro. A conexão estava mais forte do que nunca, e com um estrondo, a sala foi envolvida em dor e medo. Lucas, a verdade é tudo o que você tem, Paulo gritou. Mas esses não eram apenas ecos do passado. Eram as sombras de um futuro sombrio. Lucas sentiu a mão de Sofia agarrando a dele, e eles estavam juntos em um abismo. Vamos, ele gritou. Mas no momento em que a conexão parecia estar sendo resolvida, uma voz ecoou entre eles. Vocês não poderão escapar da verdade, e ela sempre custará mais do que imaginam. Lucas olhou ao redor, desconcertado. O que mais estava prestes a ser revelado? As sombras não eram meras recordações, mas entidades que mantinham a confiança entre eles. E agora, enquanto a luz os envolvia, ele soube que tudo ia mudar para sempre. Lucas estava quase ofuscado pela luz intensa do colar. O coração batia acelerado, e a sala parecia desaparecer. O rosto de Paulo, seu pai, misturava-se com sombras de pessoas que ele nunca havia conhecido e que agora pareciam se materializar ao redor dele. Sofia estava ao seu lado, agarrando sua mão, mas algo parecia errado. Lucas, a voz de Clara ecoou como eco distante. Ele olhou para a mãe, e sua expressão era de terror absoluto. Não olhe para eles. Eles estão vindo. Antes que ele pudesse responder, um tremor percorreu o chão. As paredes da sala pareciam se contorcer, e Lucas perdeu o equilíbrio por um instante. As sombras começaram a se aproximar, movendo-se como ondas escuras e malignas. Ele sentiu um frio na espinha, e cada impulso instintivo indicava que eles precisavam sair ali imediatamente. Ricardo, atrás dele, riu de forma cruel. É isso mesmo. Todos vocês estão enredados nas suas mentiras. A voz dele era como um veneno, e Lucas percebeu que a situação estava prestes a se intensificar de uma forma que ele não conseguia prever. Então, ao fundo, a figura encapuzada, que havia se revelado como seu pai, começou a se transformar. O rosto de Paulo se distorceu em algo grotesco, a pele se esticando, como se estivesse se fundindo com a escuridão. O brilho do colar aumentou, e Lucas ficou paralisado, aterrado. Você não fez a escolha certa, filho. A voz de Paulo agora era um grunhido. Você deveria ter desistido. Lucas sentiu um desespero pulsar dentro dele. O que está acontecendo? Gritou, mas parecia que ninguém escutava. Ele olhou para Sofia, que estava em choque, e Clara, que estava desfigurada pela angústia. E então, em um ato de desespero, Lucas puxou Sofia mais perto, determinado a protegê-la, mas em um movimento imediato, ele se virou para aquela figura que antes parecia ser sua família. Você não é meu pai, gritou, a raiva agora fazendo com que sua voz ecoasse na sala. Você nunca foi. E então, imobilizado pela dor, ele percebeu que estava perdendo tudo. No instante seguinte, as sombras se agitaram, e uma nova figura começou a aparecer. Era uma mulher alta, com os cabelos longos e a pele pálida. Seu olhar penetrante fixou-se em Lucas e Sofia. Vocês têm que entender. Ela não é quem você pensa que é. Quem é você? Lucas perguntou, sentindo que tudo ao seu redor estava desmoronando. Eu sou a verdade que você sempre quis ignorar. A voz dela era suave, mas havia um peso que quase o derrubou. Sofia não é sua filha, ela é sua irmã. A revelação explodiu como um relâmpago, e o chão sob os pés de Lucas
parecia desabar. O quê? Ele mal pôde ouvir a própria voz. Cada segundo parecia se esticar, como se o universo estivesse em suspenso. Lembrou-se de todas as interações, todos os momentos, e agora tudo caía por terra. Os olhos de Sofia estavam arregalados com a confusão, lágrimas escorrendo por seu rosto. Lucas, isso não pode ser verdade. Nós somos filhos da mesma? Sim, a mulher interrompeu. Sua expressão de tristeza era palpável. Ela se virou para Clara, que estava imóvel, os olhos inexplicavelmente fixos na mulher. Você sabia o tempo todo, não sabia? Isso é culpa sua. Clara parecia desmoronar sob o peso da acusação. Eu só queria proteger vocês, ela disse, a voz quase em sussurro. Você não entendia. O que aconteceu foi algo que eu não posso explicar agora. Lucas sentiu que seu mundo ruía. Ele olhou para Sofia e a dor nos olhos dela era uma faca cravada no peito dele. Você não pode ser minha irmã. Não. Isso! A sequência de revelações se acumulava como uma onda implacável. E o que aconteceu no passado? Você, Sofia, pertence à família que foi destruída por mim, na verdade. E por isso, precisamos unir forças, a mulher disse. E cada palavra era uma punhalada. Os ecos da verdade reverberaram dentro de Lucas como um tambor. A tempestade lá fora rugia e o som das sombras se aproximavam. A tensão era opressiva e a casa parecia tremer com a gravidade do que estava prestes a acontecer. Não! Lucas gritou. Não podia aceitar. Não podia. Ele olhou para Sofia e o piercing do olhar dela dizia tudo. O que mais o futuro poderia carregar? O tempo está se esgotando. Vocês têm que decidir, a mulher advertiu, enquanto um instante de silêncio pesado preenchia o espaço, com o colar pulsando entre eles e a terrível verdade flutuando. Lucas sabia que a única coisa que havia descoberto era quão frágil era a linha entre amor e ódio, entre família e traição. E a maior pergunta agora era como eles iriam lidar com isso. O que mais da verdade estava escondido? Lucas estava atordoado, a revelação da mulher ecoando na sala e cada palavra batendo como um tambor em seu peito. Sofia não é sua filha, ela é sua irmã. A verdade golpeou sua mente. Um soco inesperado que o deixou sem fôlego. Os rostos de todos à sua volta estavam parecendo confusos, mas a dor nos olhos de Sofia era o que mais o atingia. A conexão que compartilhavam. O amor que parecia inabalável, agora estava sob uma sombra densa e pesada. Não pode ser, ele gritava, o desespero transbordando de cada palavra. O que mais precisamos saber? O que mais você escondeu, mãe? Olhou para Clara, que estava paralisada. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ricardo, de pé solene, detrás deles. Isso tudo é muito bonito, mas a verdade é que vocês estão condenados a enfrentar o que foram. E não há como escapar. A história se repetirá. Sua risada ressoou como um eco cruel, interrompendo a tensão que havia se instalado naquele lugar. No entanto, enquanto a tempestade rugia lá fora e os ventos começavam a varrê-los, algo inesperado aconteceu. O colar que Sofia segurava começou a brilhar mais intensamente, como se estivesse respondendo ao desespero do momento. As sombras ao redor deles hesitaram, a luz aquecendo o ambiente gélido e sombrio. Lucas, talvez isso seja a nossa chance, Sofia disse, seus olhos brilhando com uma determinação recém-descoberta. Ela estendeu a mão para ele e Lucas sentiu que a luz emanando do colar aquecia não apenas o ambiente, mas também o seu coração. Precisamos unir nossas forças, Clara gritou, seu olhar cheio de expectativa. Se sobrar alguma esperança, ela está na verdade que podemos revelar juntos.
Lucas olhou para Sofia, seu olhar decidido, refletindo uma fé que não sabia que tinha. Vamos, irmã. Eles tomaram a mão um do outro, a conexão agora mais forte do que qualquer revelação obscura. Isso não vai acabar bem, Ricardo gritou, mas em vez de recuar, eles avançaram em direção à luz, que parecia prometer algo além da dor e do caos. Com a luz do colar se intensificando, as sombras começaram a se dissipar, recuando como se temessem a verdade que estavam prestes a enfrentar. As vozes do passado começaram a ecoar, mas não como lamentos. Agora eram canções de esperança, relatos de superação. Deixe o passado ir, Lucas. Deixe Sofia ir. Deixe tudo isso nos libertar. A voz de Paulo soou poderosa, como um trovão, e com isso a sala pareceu se transformar. As paredes de pedra se dissolviam, levando consigo todo o peso da história que os prendera. E com o último flash de luz, eles sentiram um impulso, como se fossem levantados. O caos foi evaporando, e quando a luz finalmente diminuiu, eles estavam fora do galpão. A tempestade havia se dissipado, o céu limpo e o sol brilhando, quase como um novo começo. Mas havia algo mais. Lucas olhou para Sofia, os olhos dela cheios de lágrimas, mas também uma nova luz. Estamos juntos, não importa o que aconteça. Ele disse e ela sentiu, cada um encontrando na força do outro o que precisavam. Enquanto se afastavam, sentindo a liberdade pela primeira vez, uma nova esperança brotou. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa. Eles enfrentariam isso juntos, como família, como irmãos. E com isso, encerramos essa trama de revelações e reencontros. Mas antes de ir, preciso de um favor urgente de você. Se inscreva agora no canal para garantir que não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like nesse momento. Isso me ajuda muito com o algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe essa história imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Estou contando com você. Vamos que vamos, e até a próxima.